Sabe? Eu fico assim pedindo a Deus que chegue o dia em que todos nós, como igreja de Cristo, e que todos aqueles que ainda não foram alcançados como igreja de Cristo, possam olhar para Deus e considerar tudo como esterco diante do conhecimento de Cristo Jesus. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente valorando tantas coisas que não têm valor e deixando de valorizar o que realmente tem valor, o que realmente. E aí Deus trouxe essa palavra maravilhosa lá de Colossenses 1, 26 e 27, a Paulo, um homem que diante do encontro com Jesus, deu-lhe o valor devido. Diante do encontro com Jesus, deu-lhe o valor devido. Falou assim: não tem carro, não tem casa, não tem família, não tem perigo, não tem mares, não tem governos, não tem autoridade. Eu encontrei um tesouro e não vou abrir mão dele. Sabe? Essa mensagem tem esse valor, sabe? E a gente vai ler então juntos. Melhor, você acompanha, eu vou lendo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as nações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas, glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos ler só a última parte. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, esperança da glória. Eu creio que alguns sintam tantos versículos como coração da Bíblia, coração da Bíblia, coração. Para mim, esse talvez seja o versículo que a gente possa dizer, o coração da Bíblia. Algo que esteve oculto aos nossos olhos e de gerações pelos tempos. Deus escolheu um homem de coração apaixonado, que ele podia ver a dedicação de Paulo nos seus feitos, mesmo contra ele. Pega um coração inclinado a paixões em suas convicções, se apresenta a esse alguém que até então duro para compreendê-lo. E aí ele revela ao coração de Paulo que tudo que se esperou tinha um nome, era Cristo. Há uma íntima e indissolúvel relação entre viver o Cristo em nós e a missão do Cristo, a missão de fazer discípulos. Então, no momento que eu digo que quero que a minha vida seja um espelho de Cristo, eu preciso olhar para o que interessava ao coração dele e preciso fazer com que isso seja o interesse maior do meu coração. Eu preciso viver e respirar pelo que ele respirou e viveu. Isso é buscar que Cristo seja vivo a partir da minha vida. Então é impossível a gente pensar no Cristo em nós dissociado da missão de fazer discípulos. Impossível dissociar. E aí nós vamos pensar em Mateus. Eu vou ficar ali, vendo tá bom aqui, mas tá ruim para a leitura. Então, Mateus 5,16, por favor, pessoal da projeção. 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Eu creio que teve alguém que traduziu esse texto de uma forma muito particular. Alguém traduziu um coração apaixonado, um coração pulsante, um coração renovado em sua convicção de fé em Cristo. Traduziu isso aí de uma maneira, vê se não é, se ele não traduziu dessa maneira. Portanto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vê se não é isso que ele está dizendo, Jesus.
Não Paulo, mas o que Jesus está dizendo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu, como eu faço. Como eu faço. Eu vim a esse mundo em trevas para trazer luz. Eu sou a luz. Eu vim para isso. E se eu vim para isso e a vida de vocês está em viver em mim, então vocês precisam luzir. Vocês precisam brilhar. Vocês precisam ser aqueles comprometidos em dissipar as trevas. Porque esse foi o meu compromisso de vida. Só que aí, pensando nesse momento aqui, e é muito bom porque a gente recebe antes, tem mais tempo para provar disso, mas pensando nesse momento aqui, Deus me fez ponderar um pouco mais sobre que significado, ou melhor, que forma de expressar Jesus tão maravilhosa é a luz. Que forma de falar de Jesus tão maravilhosa é essa? Luz. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou. Luz que a gente entende fácil como verdade, né? E a mesma palavra diz que conhecereis a verdade, que é Cristo, e a verdade vos libertará. Se você entender a profundidade de Cristo na sua vida, se você conhecer a profundidade que é Cristo, essa verdade tem o poder de te libertar. E aí eu comecei a pensar aqui, anotei algumas coisas para compartilhar com você. Brilhar é romper as trevas, mas também é ser refletido pelo que se livra das trevas. Que coisa doida é essa? Porque nada que Deus criou, muito menos usando luz como uma referência para Cristo, não faz nada sem um propósito tremendo e maravilhoso. Nada. Não é só romper com as trevas. A luz faz com que o que estava nas trevas agora brilhe, refletindo o brilho que lhe alcançou. O propósito da luz não é luzir só, é fazer brilhar. É fazer brilhar. Se a gente olhar, for um pouquinho para a física e para a química, a gente vai entender que não existe cor. Que a cor é só uma refração da luz. A cor é uma interpretação dos nossos olhos a uma refração da luz. A luz bate lá, bate aqui nessa Bíblia, e então ela reflete para mim dessa maneira. Esse dourado aqui é um dourado único, é o meu dourado. Você não vê esse dourado como eu vejo, você sabia disso? Nós chamamos ele de dourado, mas é o meu dourado, é particular. Ninguém vê o dourado como eu vejo, só eu. É uma refração da luz. E assim é Jesus. Ele vem para nos tirar das trevas. E Ele vem mesmo preservando as nossas individualidades e particularidades, porque Ele nos criou assim. Deus ama a nossa diversidade, mas Ele veio para tirar da nossa diversidade o nosso melhor. O nosso melhor. Expurgar aquilo que nos faz mal e nos mantinha nas trevas. E Ele convida você e a mim a continuarmos essa missão dEle, de ir às trevas e fazer o que era oculto e o que era sem vida, sem luz, ser algo que brilhe também na escuridão de tantos outros. A luz é capaz de percorrer milhões e bilhões de quilômetros. E quando eu olho para as estrelas, a partir dessa reflexão, eu entendo que ela é capaz disso, porque enquanto ela não encontra algo para iluminar, não tem propósito. Não tem propósito. Pode ser maravilhoso descrevê-la e tal, mas não faz sentido a luz pela luz, mas pelo que ela provoca na gente. Assim deve ser a nossa vida, se Cristo de fato vive em nós
nós precisamos entender que é para que outros sejam alcançados. Assim como nós fomos alcançados nas nossas trevas, e hoje nós refletimos a luz de Cristo, precisamos fazer que isso seja tão intenso, precisamos nos carregar tanto, em similaridade com o que Cristo viveu, que o nosso brilho seja estrondoso e possa livrar vidas das trevas. Cristo em nós é luzir esse Cristo e tirar aquilo que está inexistente para a existência. Inexistente. Aquilo que, como Mitian diz, né? Como alguns aqui já estudaram também, Igreja Real, Igreja Potencial, trazer à existência aquilo que só Deus vê e ama, mas que precisa ser iluminado pela existência dele em Cristo Jesus. Paulo entendeu isso a tal ponto que lá em 1 Coríntios 4,16, e esse bastante conhecido e já citado aqui, a gente vê Paulo dizendo assim: admoesto-vos, portanto. Em algumas versões eu gosto muito mais do que essa daí. Essa daí pode ser até muito bonita, mas eu prefiro aquela outra que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que sejam meus imitadores. Meus amados, se a gente vive Cristo, a gente não quer não, a gente roga. A gente roga. Sabe, é diferente de convidar, é rogar. Por irmãos meus, eu rogo a vocês que vocês possam experimentar da luz que iluminou a minha vida. Eu quero ver o que foi em mim produzido, agora reproduzido por vocês. E eu vivo para isso. Eu vivo para isso. Na boca de Paulo isso chega assim com uma força que ele já não conseguia distinguir. Para ele era insignificante apontar assim ou apontar assim, já não tinha, não porque assim era maior, não, é porque ele abriu mão de tudo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é um negócio só para animar a gente, isso é um exemplo de vida que parte da vida de Cristo, como nós vimos no versículo anterior, e que precisa ser prática de vida nossa. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe, irmãos, vou pedir a licença e dizer para vocês: eu rogo-vos, irmãos amados, que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu quero muito que você olhe aí para o lado aí e possa dizer para alguém com propriedade. E eu não sei qual é a propriedade que você tem, mas que você possa virar para o lado e dizer: eu quero que você seja um imitador de Cristo como eu sou um imitador de Cristo. Não se anima muito não. Se você prefere o silêncio, na boa, fica com silêncio mesmo, tá bom? É sério. Porque não adianta a gente se animar aqui num negócio que não é vida. Ok? Não adianta. A gente ter só um movimento legal aqui, não é isso não. O que eu quero te dizer é que você precisa viver com tal propriedade o Cristo na sua vida, que você também possa dizer isso. Isso não faz de você alguém infalível. Isso não faz de você alguém que nunca pecará. Não é isso. Mas é preciso, e você pode saber se você vive assim. Pergunte para o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixaria confundidos. Diz assim: Espírito Santo de Deus, falei sobre isso há algum tempo aqui, né? Espírito Santo de Deus, eu posso dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele não nos deixaria confundidos, amados. Eu creio que ele também não vai te deixar confundido não. O que você vai fazer depois eu não sei, de repente fantasiar para poder continuar dizendo aí do lado.
mas Ele não vai te deixar confundido. Para que nós fomos chamados? Para multiplicar ou para brilhar? É uma temática que eu entendi que a gente não podia fugir muito dela, não. A gente foi chamado para multiplicar ou brilhar. Porque hoje é quase um modismo, que a gente tem que multiplicar. Mas não é isso que a gente vê Jesus dizendo. Ele diz assim: brilhe a vossa luz, que as suas obras, reproduzindo as minhas obras, testifiquem então de mim. É isso que ele nos fala lá, em outras palavras, em Mateus 5,16. Ele não nos pediu para multiplicar, ele nos pediu para reproduzir o viver dele. Multiplicar, meu amado, você pode multiplicar até nas trevas. Aperta um botão de uma máquina, tranca a porta, e ela vai continuar a reproduzir seu movimento autômato seguidamente. Não importa se tem luz ou se não tem luz, ela vai continuar trabalhando. Sabe, a gente pode reproduzir muita coisa sem luz, muita coisa, mas brilhar não tem como. Para brilhar é preciso espelhar, é preciso irradiar. Sabe, e hoje eu vejo que muitas vezes a igreja de Cristo, e talvez você mesmo, esteja muito empenhado em reproduzir atitudes, mas isso não significa que há luz na sua vida, e nem que a sua vida emane Cristo Jesus sobre outras pessoas. É muito fácil a gente querer só multiplicar, mas cada vez que a gente faz isso, multiplicamos sem o compromisso de reproduzir a luz de Cristo, nós estamos prejudicando o andamento do reino, porque aí não passa de mais um modismo na nossa vida, e aí a gente vai reproduzindo até o quê? Até que quebre, e aí a gente descubra que é mais um dos tantos ventos de avivamento que se passam por essa terra desde que Cristo veio. Sabe, e a gente precisa plantar para a eternidade. O Pai será glorificado em frutos que permaneçam, e que permaneçam em sua presença. Não é que permaneçam nos nossos arraiais durante algum tempo, mas é que permaneçam na presença dele para a eternidade. Essa tem que ser a nossa preocupação, e a gente só consegue isso se a gente vive para levar pessoas a reproduzir aquilo que nós vivemos de Cristo. Não tem outra forma. A natureza da luz é buscar ser refletida. Por isso resplandeça a sua luz diante dos homens. Ter Cristo em nós é ter uma vida inspiradora. Sabe? Luz que abre caminhos, que abre perspectivas, que traz esperança, que motiva a seguir aonde você normalmente deveria parar. E eu acho que é o tema envolvido aqui, o que eu gostaria que hoje você mais guardasse, honestamente. Ter o Cristo em nossas vidas é ter uma vida inspiradora. Como que eu posso dizer que eu reproduzo Cristo? Olha para Cristo, olha o que provocava a presença de Jesus por onde ele passava, olha o que produzia. Presta atenção nisso, no que produzia. Você imagina se nós estivéssemos aqui e Jesus entrasse aqui nesses tempos, numa reunião de crentes, ao menos, o que seria da nossa? Não seria mais a mesma.
Viver uma oportunidade de estar ao lado daquele homem. Uma palavra sua não era uma palavra minha nem do Jardiel, mas era uma palavra plena em autoridade. E ele abria a boca e a multidão dizia qualquer coisa, mas uma coisa era unânime: ele tem autoridade no que fala. Jesus era inspirador. Jesus fazia os coxos redobrarem em força para ir na sua direção, redobrarem em força, erguerem a sua voz, contrariarem as multidões. Sempre foram vulneráveis. Portanto, um coxo contrariar uma multidão não era uma coisa muito saudável a se fazer. Mas Jesus era tão inspirador que os coxos iam na direção dele e redobravam suas forças. Os cegos gritavam, atravessavam as multidões: filho de Davi, filho de Davi. Eles enxergavam esperança. Eles enxergavam esperança. E eu fico pensando que se Cristo vive em nós, a nossa existência tem que ser uma existência inspiradora, transformadora, que atraia as pessoas. Eu não posso passar em branco sobre essa terra se eu digo que o meu propósito de vida é espelhar Jesus Cristo sobre outras vidas. Não tem como. Não tem como. Meu amado, eu creio que tratar sobre esse tema hoje é um grito contra a mediocridade da nossa fé. A mediocridade da nossa fé. Quantas vezes nós falamos de coisas grandiosas, mas vivemos coisas minúsculas para Ele. Nós precisamos adequar o nosso discurso ao nosso esforço. Ao nosso esforço. Você precisa ser inspirador no que você vive. Você precisa ser inspirador. E Deus tem a disposição de te capacitar para isso. Certa vez, lá no Novo Testamento, é narrada a história de alguém que só sabia costurar. Lídia só sabia costurar. Quando aquela mulher morreu, ela fez mais falta do que empresários, pelo carinho com que ela fazia o que fazia, e porque ela olhava as necessidades. Sabe, nós precisamos ter uma vida relevante naquilo que Deus nos deu a chance de ser. Nós temos que ser relevantes aonde estamos, na faculdade, na escola, no trabalho. Nós somos relevantes. Outro dia, eu discipulando o Pedro. O Pedro me pediu para discipular ele. Pedro está com quanto agora? 11? 10? 11? 12? Quanto é o Pedro? Me ajuda? 11. Isso aí, acertei. E ele me pediu para discipular. A gente tem tirado tempinho de 1 hora para a gente trocar uma ideia por semana, pelo menos. E aí eu falei: e como é que está a tua vida? E aí ele: legal. Discipular 11 anos é um negócio sério, né? É um negócio sério. Porque, infelizmente, a gente tem até expectativa quando você diz assim: como é que está a tua vida? Você diz assim: Senhor, me prepara agora, né? Que vem, né? Como é que está a vida? Tranquilo. Tranquilo. Como é que está? Em casa, no colégio? Qual é a ação que você tem desenvolvido para Jesus, objetivamente? Falando aqui numa linguagem mais adulta, né? Mas qual que você tem se empenhado, né? Você é propositivo em quê? Né? O que você tem feito objetivamente, com intenção de fazer para Jesus? Ele falou: eu gosto de fazer para Jesus o seguinte: eu vou para a aula, aí eu levo minha Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia. Aí uma vez um coleguinha meu, que é bem legal, amigão mesmo, aí ele sentou do meu lado e falou: está fazendo o quê? Ele falou: estou lendo a Bíblia. Posso ler também? Sentou do lado dele. Aí, parecida com a história contada aqui, não é muito, mas é o Pedro, é real, está aqui, né? Aí daqui a pouco tem um outro amigo lá também que gostou, viu a gente lendo a Bíblia lá no canto. Aí ele falou: o que você está fazendo?
Lendo a Bíblia. Aí veio outro amigo dizendo, o que vocês estão fazendo? Lendo a Bíblia. Aí ficou meio complicado, porque a gente não podia ler a Bíblia. Colégio complicado do horário. Aí falei, parou? Ele, não, agora a gente termina a aula, a gente vai para a praça e lê a Bíblia. A gente vai para a praça e lê a Bíblia. Sabe, cara, com o que Deus te deu, você pode ser profundamente relevante. Não é com muita coisa, não. Você pode ser profundamente relevante. Se você não é relevante, não é por falta da disposição de Deus em te abençoar para isso. É pela sua falta de disposição de ser efetivamente parecido com Jesus. Ele vai usar o que você tem para que você seja relevante. Como é que eu vou ser um espelho de Cristo e ter uma vida medíocre? Vocês estão entendendo? Às vezes a gente associa mediocridade com valores financeiros. Não estou falando disso não. Não, tem um ditado aí até muito propício, né? Ser medíocre é ter tanto que só vive para isso. Só olha para isso. Entendeu? Você tem uma vida medíocre. O maior medíocre do mundo é aquele que tem todos os recursos para brilhar e não brilha. Cristo. Essa é a maior mediocridade do mundo. Você tem todas as facilidades para ser bênção escolhendo ser. Essa é a pior mediocridade. Mas essa pior mediocridade atinge aquele que é abastado e atinge aquele que é menos abastado. Por isso todos nós estamos nesse pacote. Nós precisamos ser relevantes. Se Cristo é o que nós vivemos, olha para Ele, vê se dá para dizer que reproduzimos Cristo sem ser relevantes. E o interessante é que a gente não tem como a gente ser relevante. O texto fala sobre manifestar as obras que glorifiquem ao Pai, não é isso? Não tem como a gente ser relevante. Tiago já nos despertava para isso. A fé sem obras é morta. É morta. A gente não tem a esperança da glória pelas obras, a gente tem por Cristo, mas viver uma fé que não seja traduzida em obras é morte. É morte, é viver uma fé sem valor. E aí a gente vem para lugares como estes, para reunião como esta, ou nas nossas casas, e aí a gente é animado com uma palavra dessa, e em nome de Jesus, quem já foi animado com uma palavra dessa nos últimos 220 anos, levanta a mão e diz amém. Amém, né? Todo mundo já foi animado, oh glória, todo dia. E aí é que a gente precisa entender que eu preciso estar preocupado em ser, não é ser. Estar preocupado em ser parecido com Cristo não me faz parecido com Cristo, mas me ocupar com o que Ele se ocupou me faz parecido com Ele. Sabe, existem pessoas que vão viver uma vida religiosa inteira e vão se manifestar preocupados em viver o que Cristo viveu a vida inteira e nunca vão se ocupar de serem como Ele foi. A gente tem que deixar a preocupação com urgência. Nós precisamos deixar a preocupação em que o mundo seja tocado por Cristo, para a ocupação de tocar o mundo em nome de Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Eu olho para todos os lados e vejo uma igreja preocupada, mas quando eu olho a realidade das nações, a começar dos nossos bairros, dos nossos quintais, dos nossos arraiais, das redondezas de onde nós nos reunimos como igreja, a maioria, eu vejo uma igreja muito pouco ocupada com o que Cristo se ocuparia. Muito pouco. Mas eu continuo vendo uma igreja contemplativa, que, como nós conversávamos, uma igreja que ora para que o poder venha. Vem poder, vem poder, vem poder. Quando o poder de Deus
É o Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo, que atua na vida do santo, que somos ou que devemos ser em Cristo, como um canal de bênção para as nações. É isso que a gente precisa enxergar. Se queremos o Cristo em nós, não há Cristo em nós com descanso, porque o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha. Você quer viver para sua esposa? Faz isso. Mas não mais do que a Cristo. Para Cristo. Você quer viver para o seu marido? Faça isso, você faz bem. Mas não mais do que para Cristo. Você quer viver para o seu filho? Faça isso. Mas não mais do que para Cristo. Senão não há um Cristo em você. Não há um Cristo. Tudo que temos nos foi confiado para que fôssemos cuidadores para aquele a quem todas as coisas pertencem, a Deus. Mas nós vivemos, nos apropriamos e acabamos nos engessando com tantas coisas. Que isso? É assim? Não sei, pergunta para Pedro. Qual é o preço pago para ser Pedro? Pergunta para Paulo. Qual é o preço pago para ser Paulo? Pergunta para João. Qual é o preço pago para ser João? Porque era um Pedro que reproduzia Jesus. Porque era um João que reproduzia Jesus. Pergunta para esses homens. Não vai dar para fazer, a gente não acredita em necromancia, né? Mas você pode consultar através da palavra. Nenhum deles, amados, teve a perspectiva, e que isso não é problema, se for o que Deus quiser, mas eles não viveram em cima da perspectiva de que vamos fazer tudo, porque se Deus quiser nós terminaremos com nossa família lá na praia de Cafarnaum, pegando mais ondas. Combati o bom combate, agora guardei a fé no INSS. Você enxerga que algum deles tivesse só a expectativa disso? Nem a expectativa. Era, tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, porque tudo é dele, e eu sou dele, eu sou dele. Eu digo com toda propriedade, direi sempre, e eu creio que elas entendem isso, mas eu acho que para alguém talvez isso sirva de inspiração. Eu amo minha esposa, amo minhas filhas, eu amo voltar para casa. Porque quando a gente não ama voltar para casa, o negócio está ruim. Eu amo voltar para casa. É bom voltar para casa, filho? Muito, né? É bom estar aqui, mas é bom voltar para casa, né? As duas coisas, né? Eu amo voltar para casa, eu amo minha esposa. Se eu tivesse que casar de novo, eu casava com ela. Oi? Não sei se ela está não, mas se ela tiver, eu dei sorte. Mas eu digo para elas, e digo várias vezes, e algumas vezes já usei isso publicamente aqui, eu as amo profundamente. Mas o primeiro na minha vida é Cristo. É Cristo. É Cristo. Ninguém tem a primazia na minha vida que não Cristo Jesus. Ninguém. E eu creio que elas entenderam isso ao longo do tempo. Entenderam isso com seriedade. E eu lembro de uma coisa compartilhada pela Ingrid aqui há algum tempo, que foi quando o reino chegou à vida dela. E que ela começou a ver que ela tinha um grande embaraço na vida. Logo em seguida, o Arthur nasceu. E aí a Ingrid era uma pessoa operosa em meio à igreja. Eles ficam apaixonados quando eu dou exemplo deles, irmão. Já deve estar de coração pulsante, né? Tá bom, tá bom. E aí ela começou, eu não posso, porque o Arthur está muito pequenininho.
Eu não posso porque é difícil com ele agora. Eu não posso porque é diferente com uma criança pequena. Eu não posso. E aí, em algum momento, Deus tocou no coração dela. Acho que foi uma palavra que eu ministrei, se não me engano, né? E aí eu falei: e se Deus então te desocupar? Pede a Ele para te desocupar. Pede a Ele. Ele é o primeiro na tua vida. Pede a Ele para te desocupar. Você quer servir a Ele integralmente? Você quer dar o seu melhor para Ele? Pede a Ele para te desocupar. Aí o testemunho dela foi: meu Deus, que não seja preciso. Eu entendo que o Senhor vem primeiro. A escolha de ter filhos foi minha. Rapaz, eu nunca vi uma bolsa canguru tão usada na vida. Os irmãos são testemunha disso, né? Não, vi sim. Vi uma bolsa tão usada que começou muito antes da crise da Ingrid, que é do Pedro. Oi? Aliás, perdão, do Arthur. Cadê o Arthur? Cadê o Arthurzinho? Está lá dentro, no berçário? Arthurzinho está dormindo, né? Arthurzinho, quando chegou para cá, tinha um mesinho e pouco, e já na canguru, bichinho. Primeira vez que eu olhei, eu pensei que era um boneco, né? Raquel com o Arthurzinho pendurado, ele branquinho, né? Ele branquinho, igual um paninho branco. E, cara, é presente de Deus. Não pode ofuscar o serviço ao Senhor. Você pode largar o teu trabalho pelo teu filho. Você pode largar qualquer coisa pelo seu filho. Mas largar a comunhão dos santos, a tua fé em Deus, e deixar de ser alguém inspirador para a vida de outras pessoas, você não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de fazer. Deus me deu um neto saudável. Foi para andar em canguru mesmo. Magrinho, igual o pai, mas saudável. Saudável. Vamos caminhar para o fim, porque tem que terminar em algum momento, né? Eu não vou falar mais nada, não. Vou não. Tinha tanta coisa para falar. Tinha tanta coisa. Mas vou parar por aqui. Sabe? Viva uma vida inspiradora, meu amado. Se há um Cristo em sua vida, viva uma vida inspiradora. Viva uma vida transformadora. Faça a diferença por onde você passar. Faça a diferença por amor. Não faça a diferença para mostrar nada, a não ser que Cristo habita em você. Não faça para mostrar nada, só faça. Porque Ele não fez para mostrar nada, senão o amor de Deus. Só isso. Não faça para mostrar para ninguém. Não faça para ser o melhor do que ninguém. Faça para ser igual a Jesus. Só para isso. Faça e seja relevante e seja inspirador para milhares, e simples como cada um dos milhares. Simples. Simples. Que isso também não suba ao teu coração. Amém? Que tenham que te dar um beijo para poder te levar para algum lugar e te reconhecer em meio à multidão. Que tenham que te dar um beijo. Servir ao outro não deve nos fazer melhor do que o outro. No nosso coração, sobretudo. Não deve. Entendeu? O que significa que você já pode estar fazendo um enorme barulho aí do teu lado. E Deus vai te ver. E Ele vai te abençoar. Não com as bênçãos que você espera, mas com as bênçãos que você precisa para viver o que Ele propõe no teu coração. Ele vai fazer. Tá bom? Vamos orar?